Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dedos de Deus. Meu nome é Paulo. Eu sou a Rose e neste momento nós te convidamos a meditar na Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. No Evangelho de Mateus 8, nós vamos frisar os dois versículos 1 e 2. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Glória a Deus. Jesus, aonde eles se encontravam, tinha grandes multidões. É interessante quando Jesus ele está em cima do monte, ele está dando ensinamento, mas a cura acontece descendo do monte. No monte acontece as bem-aventuranças, né? Sim, Jesus ele está dando ensinamento. A gente pode até ler aqui no capítulo 4, Paulo, no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no 5, ele está dando ensinamento a bem-aventuranças. Ou seja, Jesus queria trazer o evangelho da salvação para nós. É que o importante para Jesus, naquele momento, quando ele estava dando ensinamento, ele queria que as pessoas se arrependessem e tivesse a salvação. A cura era natural de Jesus. Sim. Mas aquele leproso, é interessante porque aquele leproso, ele quebrou barreiras, né? Ele rompeu barreiras para chegar até Jesus. Não foi fácil. Mas ele rompe algumas barreiras também dentro da casa quando ele começa a tal estágio do leproso. Porque o primeiro estágio, nós temos que analisar que o primeiro estágio do leproso é umas manchas no corpo, é um vermelhão. E o segundo estágio é as feridas começam a aparecer. O terceiro estágio da lepra é o estágio de a podridão, começa a cair parte do corpo. Nossa, que triste. Essa passagem desse leproso, ele está em Mateus, em Marcos e Lucas. Na passagem de Lucas, quando nós lemos, nós analisamos que Lucas, ele era um médico. Sim. E nada melhor do que um médico para conhecer uma doença. Dar o diagnóstico. Exato. E lá ele fala que o estágio desse leproso, ele já estava no estado avançado, né? Com a sentença de morte. Sentença de morte. Mas o que acontece na vida desse leproso? Ele primeiro
ele foi diagnosticado que estava leproso. Ele tem que sair de casa, tem que deixar a família, pegar os pertences dele, não ter contato com a esposa, com o filho, com os amigos. E o que ele faz? Ele pega tudo e sai e vai para o leprosário. As pessoas que eram amigas se afastam dele. Não, a gente não pode estar em contato com ele, senão nós vamos ficar impuros, né? Porque naquela época, você estando com lepra, se tornava como impuro. Não era só a doença que afastava ele. E aonde ele se encontrava, em qualquer lugar, quando ele voltava para a cidade, a primeira coisa era ele gritar: eu sou impuro, né? Sim. Ele tinha que gritar. Olha a situação das pessoas naquela época. Com um sininho no pescoço. Exatamente. Então, quando ele quebra, ele rompe, vamos falar assim, que ele rompe essas barreiras, ele rompe a barreira de sair do leprosário para chegar até Jesus. Atitude de fé. Ele não dá ouvido para aquelas pessoas que falam: olha, você não vai conseguir, lá você não vai chegar, você não vai conseguir aproximar de Jesus. Mas ele não ouve a mensagem daqueles acham que é amigos. Quantas pessoas, né, Paulo, tá passando por essa situação? Sim, tem pessoas que ela não tem uma lepra, mas ela tem uma situação dentro de casa, familiar, né? Uma saúde, na saúde dela, né? Que é o físico dela. E às vezes a pessoa está querendo ir na igreja, buscar ajuda, e as pessoas que estão à sua volta falam: não vai dar jeito, não vai até lá. Por quê? Porque aquela igreja, as pessoas falam assim: aquela igreja não vai te resolver, não vai mudar a sua história. Mas realmente não vai mudar mesmo. Porque se você for sair da sua casa para ir para a igreja para ver o homem, você não vai conseguir nada. Mas quando você rompe essa barreira, você chega até Jesus, você prostra, amém, né? Você o adora, né? E aqui o leproso, ele se reverencia na frente de Jesus e grita: Senhor. Ele reconhece que Jesus, naquele momento, é o único que pode fazer algo, né? Mas naquele momento, Jesus, ele faz um milagre na vida daquele homem, né? E a multidão ficou assistindo. Com certeza. Apenas aquele jovem ou aquele homem, né? Ele recebeu a cura. E aquelas pessoas, aquela multidão, só apenas viram um milagre. E se a gente for ver, né, Paulo, o primeiro milagre foi o milagre da salvação. Sim. Na vida do leproso. É verdade. Porque ele curou o emocional, o espiritual e o físico. Porque Jesus, primeiro, ele desce na terra para nos dar ensinamento, para nos levarmos para o céu, né? Amém. Ele quer a nossa salvação. Então, antes de curar o leproso, antes de curar ele salvou o leproso. Amém. Né? E se nós analisarmos aqui, o que nós temos que fazer para chegar até Jesus? Nós temos que reverenciar, nós temos que, dentro da nossa casa, abrir nosso coração, abrir a nossa mente, a nós trabalharmos na palavra. Nos arrepender. Exato. É assim que nós temos que chegar próximo de Jesus. Aí Jesus fala assim: eu quero te curar, eu quero te tocar. É maravilhoso o toque de Jesus. Ele estende a mão para nos tocar. É verdade. Nós temos algumas atitudes, às vezes, que não agrada a Deus. Que não agrada. Eu me senti, há esses tempos atrás, Rose, que eu saio
muito de carro e às vezes um mendigo ou alguém passa e fala assim, olha, me dá uma moeda. Eu falo, eu não tenho. Mas naquele momento eu até tenho. Está dentro do bolso, tem uma dificuldade para a gente tirar aquele dinheiro, né, para entregar para ele, que às vezes a gente está preocupado mais no trânsito do que no próprio mendigo ou naquele pedinte, né? Eu falo, olha, eu não tenho, mas hoje mudou a nossa história. Nós temos que entender que eu estava mentindo, para mim mesmo até. Eu tenho dinheiro. O que acontece? Eu pego as moedas hoje, eu coloco do lado ali, onde fica fácil para mim enxergar, e a pessoa que tem, você pega e entrega, né? Então é uma mentira minha mesmo, mas isso eu comecei a mudar a minha vida. Parece ser pequena. É com pequenas coisas que nós vamos mudando a nossa vida. Rose. Às vezes a mentirinha, ela se torna uma mentira grande e ela tem consequências sérias. E a maioria das pessoas, elas começam com uma mentirinha, começa com algo pequeno e cresce, né? Nós pegamos aqui algumas passagens, né? São 3 passagens bíblicas, onde as pessoas se contraíram a doença da lepra. É a Miriam, que ela pegou por rebeldia, Geazi, que é a mentira, e o rei Uzias é pela soberba. Mas a Rose vai falar um pouquinho sobre Geazi, né, Rose? Isso, está na passagem de 2 Reis, capítulo 5, verso 27. Naamã foi curado da lepra. Então ele retorna à casa do profeta, porque ele queria abençoar o profeta Eliseu de alguma forma, em forma de gratidão, de agradecimento. Mas o profeta não aceitou, e Naamã foi embora. Logo em seguida, o servo do profeta Eliseu foi atrás do Naamã, dizendo que o profeta tinha se arrependido e que ele gostaria de receber aquele valor. Então, Naamã prontamente deu o dinheiro para Geazi. Geazi, voltando para a casa do profeta, chegando lá, o profeta questionou onde ele estava. E Geazi, naquele momento, mentiu, dizendo, eu estava aqui, não saí de casa. Só que o profeta Eliseu já sabia, porque Deus já tinha revelado. E naquele momento, Geazi contraiu a lepra e contaminou toda a geração da família dele. Você vê o que é uma mentira, né? As consequências. As consequências dela. E nós estamos acostumados a falar uma mentirinha, fazer algo, até falar, essa mentirinha não é nada. Mas ela traz uma consequência muito grande para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós contaminamos as pessoas da própria casa, porque os nossos filhos vê a mentirinha que você está contando, né? Às vezes no próprio telefone, olha, fala que eu não estou. Que neste momento Jesus possa nos tocar e nos purificar dessa lepra que seria a mentira, ou a soberba, ou a rebeldia do nosso coração, que você possa ser transformado através de Cristo Jesus. Amém. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, porque só ele podia liberar a reintegração à sociedade. Só ele podia liberar a entrada na cidade de novo. Só ele podia liberar a volta para casa. Testificar a cura do leproso. Né? E eu quero dizer para vocês, nesse dia, que Jesus pode mudar a história da tua vida. Amém. Basta você procurar, você reverenciar
para receber o toque de Jesus. Glória a Deus. Com certeza, Jesus quer isso para a tua vida, porque Ele está procurando adoradores. Ele está à procura de adoradores. Nós temos que ir atrás dele. Com certeza, Jesus vai curar da mesma forma de que curou o leproso, Amém. tocando em você. Basta abrir teu coração. Com certeza Ele vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Que vocês possam compartilhar essa mensagem para os seus familiares, amigos, vizinhos, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Muito obrigada. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Amém.